Eu quero que você seja muito sincero aqui comigo. Quando chega a hora de dormir, a sua cabeça não para por um segundo e as preocupações tomam conta da sua mente? Ter isso é normal? E eu já te adianto que sim, é normal. Mas é importante que você saiba diferenciar o que é uma ansiedade normal, que todos nós temos, de uma ansiedade patológica, que é algo muito mais sério e que isso sim pode causar um grande problema na sua vida. Mas fique tranquilo, porque até o final desse vídeo você vai saber como diferenciar o que é uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica e quais são os principais sintomas. Se você não me conhece, sou José Linconzago, psicólogo especializado em neuropsicologia, e hoje vamos falar sobre quais as diferenças da ansiedade normal para a ansiedade patológica. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu computador, que eu preparei alguns slides para facilitar a explicação para vocês. Bom, então vamos começar aqui dizendo o que é a ansiedade. Qual a definição de ansiedade? A ansiedade, ela é definida como um estado emocional caracterizado por sentimentos de medo, apreensão e tensão, frequentemente associados à antecipação de perigos ou situações desconhecidas. Ou seja, o que é importante aqui, gente, nessa descrição, é saber que a ansiedade é uma antecipação de perigos ou situações desconhecidas. Porque isso é bem diferente do medo. É uma antecipação. É diferente entre eu saber que mais pra frente, sei lá, daqui uma semana eu vou ter uma prova e ficar com medo, com receio, ou eu ver um bicho na minha frente, ou ver, sei lá, uma aranha gigante na minha frente. É diferente. Isso não é ansiedade, seria medo, porque o perigo real está ali na sua frente. Então vamos lá. É normal ter ansiedade? Ou não é? Ninguém quer ter ansiedade, mas é normal ter ansiedade? Sim, ter ansiedade é normal. Porém, vai depender de como é essa ansiedade. Então, a gente começa a falar entre ansiedade normal e a ansiedade patológica. Então, antes da gente prosseguir aqui, eu gostaria que você deixasse nos comentários se você já sabia que essa diferença existia, tá certo? Então, vamos lá. O que é uma ansiedade normal? A duração dela é menor, é algo bem mais curto, não é prolongado. Ela é autolimitada e relacionada a estímulos específicos, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui e seguir com ele. Eu tenho uma prova semana que vem da faculdade e eu estou ansioso porque eu quero ir bem e eu preciso de nota. Então, a minha ansiedade ela é de curta duração, só vai durar até eu passar ou fazer essa prova e ela é relacionada a um estímulo específico. Eu estou ansioso em relação à prova, não é em relação a várias outras coisas. É bem delimitado. Ela não interfere de forma significativa a minha vida. Ou seja, não é porque eu estou ansioso com essa prova que eu preciso ir bem, que eu deixo de comer, que eu deixo de dormir, que eu deixo de fazer as coisas com os meus amigos. Ela não está interferindo nos outros âmbitos da minha vida. E é impulsionada para ações e decisões. Ou seja, o fato de eu ficar com medo de e mal naquela prova, ela vai me impulsionar ao quê? A estudar. Então eu sei que é minha prova semana que vem, mas eu vou sentar hoje e vou começar a estudar. Eu vou sentar amanhã e vou estudar. Eu vou sentar daqui 2 dias e vou estudar até chegar a prova. Então ela tem essa ação de impulsionar a pessoa a fazer algo a respeito. De certa forma, uma preparação para aquela situação. Aí, beleza. Trazendo esses pontos do que seria uma ansiedade normal, o que mais seria uma ansiedade normal? É saber que você vai deixar o seu like nesse vídeo. Eu sou muito idiota. Mas tá, vamos focar aqui, ó. Por que isso é importante? Porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele encaminha para outras pessoas, tá? Mas não vou mais enrolar aqui, vamos partir para frente aqui. O que seria agora uma ansiedade patológica? Aqui a gente começa a prestar mais atenção e tomar mais cuidado. A duração, ela vai ser prolongada. É uma ansiedade que ela não passa. Então vamos supor, vamos pegar o exemplo da prova. A prova passou, mas eu continuo ansioso. Eu continuo ansioso com o resultado dessa prova, eu continuo ansioso com coisas que nem aconteceram ainda, mas é prolongado, passou uma semana, 2, 3, 4, eu ainda estou ansioso, muito ansioso com aquela prova. Já foi, mas eu estou ansioso. Estou ansioso com a nota, estou ansioso se eu acertei, se eu não acertei, e isso não passa. É uma preocupação excessiva e desproporcional. É muito maior do que de fato precisaria ser. A prova já foi, já passou, agora é só esperar o resultado. Pô, se foi mal, sei lá, você faz o exame. Se era o exame, você repete semestre, pô, vida que segue, você vê o que dá para fazer depois.
Mas não, é uma coisa muito grande, é como se isso fosse o fim do mundo, é como se isso fosse destruir a sua vida. E ela pode levar a prejuízos funcionais, ou seja, eu estou muito ansioso e daí eu não consigo mais ter atenção, eu não estou mais comendo, ou eu estou comendo em excesso, eu não consigo dormir, eu estou perdido no que eu preciso fazer, sabe? Ela prejudica todas as outras áreas da vida. E ela é incapacitante, porque a pessoa fica estagnada, a pessoa não consegue ter a ação. Ou seja, vamos pegar o exemplo um pouquinho antes de fazer a prova. Em vez de ser aquela ansiedade que motiva a ter que estudar para estudar o conteúdo e saber o que fazer, essa é uma ansiedade que me incapacita. Eu não consigo estudar. Eu pego o material, começo a tremer, eu começo a passar mal, eu não consigo ler sobre o conteúdo, porque na minha cabeça vai dar tudo errado, eu não vou conseguir estudar, eu não vou aprender nada. Então ela me incapacita, eu fico travado. Então são pontos que você tem que prestar muita atenção quando a gente está falando de uma ansiedade patológica. E quais são os sintomas da ansiedade? Porque é importante saber como reconhecer esses sintomas. Então a gente divide os sintomas em 3 tipos. A gente vai ter os sintomas físicos, a gente vai ter os sintomas emocionais ou cognitivos e os comportamentais. Quando a gente fala dos sintomas físicos, eles podem aparecer em palpitações ou taquicardia. Mas não é a mesma coisa? Não, eles têm uma divisão. A palpitação seria mais uma coisa subjetiva. É a sua sensação do seu coração acelerado ou a sensação de que o seu coração está batendo muito forte. Isso seria mais subjetivo. A taquicardia já seria a observação direta do coração estar mais acelerado. Então, você consegue medir, por exemplo, com um exame lá de eletrocardiograma. Ele está batendo a mais de 100 batimentos por minuto. Então, taquicardia. Sudorese excessiva. Então, a pessoa fica muito suada, sua bastante. Tremores ou agitação. É aquela pessoa que balança a perna o tempo todo e sente uma inquietação, não consegue ficar parada. Né? Parece que o corpo está cheio de energia. Falta de ar, sensação de sufocamento. A pessoa parece que puxa o ar, respira, mas parece que ainda falta ar, ela não consegue sentir ali aquele alívio de respirar. Náusea ou desconforto abdominal, então dor de barriga, né, com tontura ali, que daí é a próxima, né, que é a sensação de desmaio. Então tudo isso pode aparecer. E um dos mais normais, acredito, que é a tensão muscular, principalmente na região do ombro e do pescoço. Né, fica rígido, fica aquela coisa travada. Tem gente que literalmente trava, não consegue nem mexer o corpo. E daí a gente parte para os sintomas emocionais e cognitivos. E quais seriam? Preocupação excessiva, a pessoa não consegue desligar daquele problema, aquilo fica passando e passando muito, não para. Medo intenso, então, é uma sensação de que algo ruim vai acontecer, que é algo que vai destruir a pessoa, que vai causar um grande dano. Dificuldade de concentração, a pessoa não consegue focar em outras coisas, ela não consegue ver um filme, não consegue ver uma série, não consegue falar de outra coisa que não seja o problema. Sensação de perigo iminente, é como se a qualquer momento a pessoa estivesse em risco. Irritabilidade, a pessoa fica extremamente de mau humor, não consegue ficar alegre, não consegue ficar leve. E uma inquietação, a pessoa fica ali, né, a cabeça não para um segundo, é tudo agitado, tudo mais. Tirando essa parte emocional, a gente vai para as comportamentais, ou seja, evitar a situação. A pessoa passa a não frequentar certos lugares. Então, eu vou ter a prova, não vai dar certo, eu vou ir mal. Quer saber? Não vou fazer essa prova, eu não vou. Eu pago para fazer outro dia, ou eu deixo para fazer depois, ou me viro, mas eu não vou fazer essa prova. É complicado. Comportamento de segurança, ou seja, a pessoa começa a criar espécies de comportamentos que aliviem a ansiedade. Só que não são satisfatórios, não são saudáveis. Então, para evitar ter ansiedade na hora da prova e as pessoas darem risada ou perceberem que eu estou ansioso, eu não vou fazer essa prova. Por mais que possa parecer a mesma coisa, mas são comportamentos que começam a ficar regulares. Começa a ser uma forma que a pessoa sempre usa de regular e evitar essa ansiedade. Dificuldade para dormir. A pessoa dorme e sente que não dormiu direito. A pessoa pode dormir 10 horas, mas a sensação é que ela não dormiu nada. Ou a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, a pessoa fica ali tendo muito pesadelo. Isso faz com que a pessoa não consiga ter uma qualidade de sono. Isso também pode levar ao isolamento social. A pessoa começa a evitar estar em situações sociais com as pessoas, com os amigos, no trabalho. Ela se isola e ela vai ficando cada vez pior. E agora eu quero dizer uma coisa muito importante. Presta atenção,
Presta atenção, porque isso é importante, tá? Esse vídeo não substitui a busca por um profissional qualificado na área da psicologia. É fundamental consultar um especialista para orientações personalizadas e adequadas às suas necessidades. Por que que eu estou te falando isso? A intuição desse vídeo não é que substitua você buscar um profissional, mas é que você compreenda e entenda o que talvez possa estar acontecendo com você. Eu quero que você aprenda minimamente a se observar, a analisar como está a sua rotina, como você está, como o seu corpo está reagindo, para que você fique atento. E caso você perceba que isso esteja acontecendo, talvez seja bom buscar um profissional, beleza? Certo? Agora uma coisa que é importante que eu fale para vocês é, se após esse vídeo você se identificou com muita coisa aqui, ou ficou muitas dúvidas, né, sobre o que foi visto aqui e coisas que você observa na sua vida, eu vou deixar na descrição o meu site, que lá você pode entrar para tirar mais informações e também para entrar em contato caso você queira agendar uma sessão. Agora, se este não é o seu caso, espero que você tenha aprendido bastante sobre todas essas informações para você estar sempre prestando atenção em como você está e em tudo que está acontecendo na sua vida, para se caso você vê que, opa, eu acho que talvez eu precise de ajuda, você não ter vergonha e buscar ajuda antes que o problema fique pior. Espero que você tenha gostado do vídeo e até mais.